Olá, E aí, tudo bem? tudo bem? E você? Beleza. Poxa, brigadão, hein, por poder falar com a gente. Imagina, acho que é meu papel como cientista também retornar para a sociedade, né? Muito bom. Ó, um colega meu, vereador, também está online aí, Gilberto de Nascimento Júnior, vários amigos aqui. Como é que você está? Você está onde agora, nesse momento? Eu estou em Milão, né? Estou morando aqui na Itália. Agora são 10 da noite, mas estou aqui, vim para cá no ano passado, em junho do ano passado, então já faz um ano que eu estou aqui. Fico aqui até metade de agosto e aí volto para a terrinha. Mas, gente, posso chamar de Rafa? Posso chamar de Rafa? Claro, claro, Vou imagina. ser informal aqui, embora você mereça todos os títulos. Já vi que eu estava olhando seu currículo lá, isso é absurdo, assim. Você é formado em Imagina. ciências biológicas, você tem mestrado e doutorado em biologia celular e estrutural pela Unicamp. Enfim, uma série de pesquisas. Você pesquisou no National Lawrence Berkeley Laboratory, lá na Califórnia. Isso. Você é pós-doutoranda no Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa do Albert Einstein. Exato. E, e você pesquisou, inclusive, o comportamento aí do Zika vírus. É, Ainda estou enfim, pesquisando. está pesquisando ainda. Tô, Então, eu tô. Eu, tô. eu vim para cá por conta do Zika, na verdade. E aí, como eu trabalho num laboratório de virologia, né, por conta do Zika vírus, eu acabei. A minha supervisora aqui já tinha trabalhado com o SARS, que é um outro coronavírus que a gente teve em circulação pelo mundo em 2002, 2003. Então, ela acabou me convidando assim que o vírus chegou aqui na Itália. A gente já estava muito atento, muito ligado lá na China já. E aí, quando chegou aqui, a gente precisou colocar a mão na massa e aí ela me convidou para trabalhar junto com o coronavírus, né? Com o novo coronavírus. Então, acabei fazendo uma ponte. E aí tenho. Meu, Eu que já legal. Então você pegou a crise de Milão, você pegou justamente a situação do Milão não pode parar, depois abre, depois fecha. peguei tudo, peguei tudo. Agora estamos abertos, né? Novamente. Mas aí, desde que começou aqui, eu também acabei me engajando na questão de orientar o Brasil, tentar alertar as pessoas, contar um pouco do vírus, fazer uma parte de divulgação científica. Inclusive, eu estou falando pelo meu canal de divulgação, né? Mas, e aí eu faço esses comparativos, ajudo as pessoas, estou dando algumas aulas e palestras também, além da pesquisa. Então, para mim, É tem o sido muito. Ciensou, né, o seu canal. Vou até É, mostrar aqui para quem quiser acompanhar. Não sei se dá para ver, fica ruim, né, talvez. acho que Tá obrigada. aqui, ó, a página dela no Instagram, quem quiser segue. Ciensou. Tá Exato. aqui. E aí ela tem, ó, vários destaques aqui sobre o que é, segue lá, coronavírus, e tal. Muito bacana. E aí, E, bom, vamos. obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço, porque você sabe como é difícil, né? A política tende a falar de tudo, só que a gente não sabe de tudo. Eu sou formado em direito, então eu fico perdido também. Para mim é muito bom poder falar com alguém que pesquisa, que de fato tem embasamento para, independente de paixão política, analisar isso tudo. E Claro, claro. aí, ô, Rafa, eu queria te perguntar uma coisa. Tem muitas dúvidas, assim, muitas dúvidas. A gente, talvez a live nem dê para falar de tudo. Tem algumas perguntas que as pessoas me mandaram, até organizo aqui uma pré-pauta, mas a gente não precisa ficar preso nisso, não. Tá bom, vamos conversar tranquilo. Primeiro, eu queria falar sobre você, porque eu acho que é muito legal. Você é jovem, é super qualificada, então acho que sua trajetória mesmo já é motivo de inspiração para muita gente, porque, enfim, você tem quantos anos? Você tem 30 já? 32, já passei. 30, 30, mas está no 30 abaixo, então você é super jovem, já é doutora, pós-doutoranda, então você está seguindo uma trilha profissional de pesquisa mesmo na ciência, pode inspirar outras jovens que quiserem seguir esse caminho, que é possível, ou seja, você está aí em Milão, Sim. seguindo uma carreira super legal, né? Você foi pesquisar o Zika, e aí já faço a primeira pergunta para você. Quais são suas linhas de pesquisa hoje? E se você vê que no futuro próximo, epidemiologia
e tudo que envolve vírus, doença, vai ter ser um campo fértil. Então, eu acabei migrando, na verdade, a minha linha de pesquisa, o que eu tento manter é uma área bem específica da biologia celular, de como a célula funciona, que é as células do nosso corpo, que seria como que as células morrem, né? Então, é muito importante a gente entender como as células morrem, por exemplo, para o tratamento de um câncer. A gente precisa fazer com que essas células do câncer morram, né? Isso não é bom para o nosso corpo. Então, no caso de infecções, que é o que eu tenho trabalhado agora, então comecei com Zika para ver como que ele mata as células do nosso sistema nervoso, como que ele prejudica essas células por conta da infecção. E agora com o coronavírus também tenho trabalhado com algumas coisas aqui. Então, assim, a minha linha de pesquisa essa, é continuar dentro de uma área de morte celular, digamos assim, é, de associar isso com infecções também, porque a parte dos vírus, ela é apaixonante. E como bióloga, a gente sempre está em alerta sobre novas epidemias, né? As epidemias, elas vêm e vão. A gente teve um boom de Zika lá em 2014, 2015. Por sorte, esse vírus diminuiu a circulação dele, aí no Brasil principalmente, mas a gente ainda não tem vacina, a gente ainda não tem tratamento, por exemplo, para o Zika vírus. Então, a gente sempre está em alerta se algum vírus pode voltar a causar algum dano para a gente ou se ele vai passando, né? Então, o cientista ele tem que ficar sempre com um olho no futuro e um olho no agora. Como o coronavírus que a gente tem agora também, que está todo mundo na expectativa de uma vacina e também de um tratamento eficiente, né? Um tratamento que seja para todos, que sirva para todos, que não tenha tantos efeitos colaterais, entre outras características, e que seja barato, tanto a vacina quanto o medicamento. Então, acredito que é isso. Como cientista, continuaria nessa linha de pesquisa. Acho que a ciência está de olho nisso tudo, né? E a gente tem que ir trabalhando. Com certeza. Então, pelo visto, aí a questão da morte celular, ela vale tanto para vírus como para câncer, enfim, para qualquer doença. Tem várias doenças, sim. Uhum. Muito Tem bom. várias, na verdade. Bom, além disso, a gente queria saber um pouco como que foi a experiência da epidemia aí na Itália. Hoje, passado o tempo aí, a gente, enfim, tem várias teorias. Tem gente que acha que ah, a- o fato da gente tomar algumas vacinas aqui, estar exposto a algumas doenças, a gente está mais imune, né? Enfim, a Itália tem a população mais idosa. Enfim, tem mil teorias. Tem o pessoal que quer negar a gravidade e outros que acham que é muito mais grave do que é. Eu tô perdido. Como que foi essa experiência aí na Itália? Como que você viu essa epidemia aí? E depois, se você consegue fazer um paralelo com o Brasil, pelo que você está vendo daí. Tá, Caio. A questão é assim, a gente ainda não sabe todos os fatores que deixam essa doença mais grave ou menos grave, tá? Então, assim, a gente tem que pensar que a Covid-19, né, a doença causada aí pelo novo coronavírus, ela é muito nova. Ela estourou lá na China em dezembro. Então, nós temos aí o quê? 5 meses de doença. E aí, considerando que ela chegou aqui na Itália, que foi o primeiro país do Ocidente que foi atingido pelo vírus, só faz 3 meses, né? Então, pandemia foi declarado aí depois de, só faz 2 meses e pouco. Então, nós estamos trabalhando com tudo ainda muito novo, com fatores ainda muito novos. E isso levanta várias questões. Levanta um pouco de especulação, porque é isso mesmo, a ciência ela tem que se basear numa hipótese, então você pode pensar que pessoas que são vacinadas para tuberculose, por exemplo, podem estar menos suscetíveis a desenvolverem o Covid, mas você pode pensar isso, né? Como cientista, você pode levantar essa hipótese. Só que você precisa comprovar, você precisa provar isso, que isso realmente está associado e que não é só uma correlação. Que não é só dizer, não, tem mais porque aqui as pessoas estão vacinadas dessa forma. Não.
A gente tem que mostrar por que esse tipo de vacina poderia proteger as pessoas. E isso não está sendo mostrado pela ciência. Então, se isso não está sendo mostrado ainda, a gente não pode fazer esse tipo de associação e contar com esse tipo de associação. Nós precisamos contar com aquilo que a gente sabe. E o que a gente sabe é que o vírus se espalha através de conversa, aperto de mão, aproximação social. E, infelizmente, a única medida que a gente tem hoje é o isolamento e o distanciamento social, que a gente sabe que funciona, né? Aqui na Itália, isso foi feito de uma forma bastante rígida, e mesmo assim foi considerado por muitos cientistas que não foi rígido o suficiente. A gente teve no início da pandemia o número de mortes foi, todo mundo acompanhou, né? A Itália, ela ficou completamente, o sistema de saúde público aqui, saúde público não, o sistema de saúde ficou completamente esgotado aqui na Itália, porque a gente foi o primeiro a ser atingido. A gente não teve como se preparar para esse vírus, né? Para receber esse vírus. Então ele veio e aí a gente foi se adaptando ali, foi conhecendo a doença aos poucos, foi vendo o que precisava de leito e foi assustador. E aí depois da Itália, ela deixou um recado muito claro para o resto do mundo de que precisa se preparar para enfrentar essa doença, né? Tanto em nível de Estado, em nível de governo, quanto em nível individual, em que as pessoas precisam também entender o papel delas, a mudança de hábito para poder diminuir a circulação do vírus. Então é isso, a gente não sabe os fatores que levam uma pessoa a ter maior ou menor risco. O que a gente sabe é que nós temos que nos prevenir porque não temos vacina e não temos remédios. E para nós nos prevenirmos, por enquanto, é tentando fazer essas atitudes que eu falei, né? Higiene, isolamento e cuidados, máscaras e tudo mais. Então, foi isso que a Itália deixou aí de herança, digamos. E sobre vacina, você falou, já tem uma pergunta aí. Quanto tempo? Tem uma expectativa real? Então, agora está ficando bastante comentado as questões das vacinas, né? Bastante gente. A gente tem uma empresa nos Estados Unidos, a Moderna, que vai iniciar uma fase 2 de testes, que é você aumentar o número de pessoas que vão ser vacinadas. Eles estão pretendendo começar isso em julho, agora desse ano. A gente tem também a vacina de Oxford, uma vacina que já foi testada lá em alguns indivíduos. Parece que está saindo os primeiros resultados sobre isso. E eles fizeram uma parceria acho que com a Anvisa aprovou eles fazerem um teste aí no Brasil, inclusive. Isso não é um motivo de muita felicidade. Eles escolherem o Brasil não foi por conta da gente ter sido especial, digamos. Eles escolheram o Brasil porque a gente está ainda subindo a nossa curva, né? Aí no país. Então a gente só vai saber o pico que todo mundo fala, mas nunca chega esse pico, nunca chega esse pico. O pico só chega quando começa a descer. Então a gente só vai saber quando atingiu a quantidade de casos que estava crescendo, quando isso começar a descer. E aí o Brasil se torna um lugar muito legal para testar uma vacina. Porque uma vacina, ela funciona da seguinte forma: você vacina as pessoas, os indivíduos, e você não vai infectá-los. Você não vai dar o vírus para eles para ver se a vacina funciona. Porque isso é um risco muito grande. Então, você vacina esses indivíduos e espera que eles se infectem. E depois você vai analisar se daqueles que tomaram a vacina, quais estão infectados e quais foram protegidos por isso, por conta do uso da vacina, e quais não. Então, é dessa forma que acontece. Então, o Brasil, acaba sendo um lugar bom para testar, porque a gente está tendo muitas pessoas expostas e possivelmente de serem infectadas. Então, por conta disso, é um bom lugar. Então, eles fizeram essa parceria,
vão vacinar cerca de 2.000 pessoas. Os primeiros a serem vacinados vão ser o pessoal do front, né? O pessoal que atende os pacientes, porque eles estão mais expostos. Então, a chance deles se infectarem é maior. Mas a previsão dessa vacina, desses estudos se concluírem, dessa vacina acabar sendo disponível, para metade do ano que vem é a previsão de quase todas elas. Eu acho que hoje teve um anúncio também do Dória, né? Alguma coisa assim, aí em São Paulo, do Instituto Butantan, que vai fazer uma parceria com uma instituição, uma empresa da China. Então, tá todo mundo tentando, mas mesmo essa da parceria que o Instituto Butantan está fazendo com essa empresa chinesa, também não se espera antes da metade do ano que vem, infelizmente. Exato, ou seja, vacina não é uma coisa simples. É Uhum. no mínimo um ano e meio, então é o que todo mundo diz, Pensando, né? pensando muito otimista, sabe, Caio? Porque a vacina mais rápida que a gente teve na ciência até hoje foi uma vacina para o Ebola, que foi feita em 5 anos. Essa vacina até nem ela é cara, ela não é disponível para todas as pessoas, é só para as pessoas do front mesmo, para não se infectarem. Então, a gente não tem vacina de ebola para todo mundo. Mas ela foi feita em 5 anos. Então, assim, se o SARS-CoV-2 conseguir essa vacina em 1 ano e meio, vai ser um recorde absoluto, assim. Tirar uma dúvida com você, o Zika vírus, ele só causa risco para bebês de gestantes que pegam o vírus ou ele tem algum problema para quem realmente pega o vírus, independente da microcefalia, para o feto? O Zika, ele forma uma síndrome congênita do Zika no feto. Então, a microcefalia é um sintoma. Então, você pode ter, por exemplo, agora que as crianças que nasceram naquela época estão um pouco maiores, que vão entender melhor os efeitos neurológicos, por exemplo. Se a pessoa pode ter um desenvolvimento de surdez, de coordenação motora, ou de problema para falar, né? Agora as crianças estão aí com 4 anos, mais ou menos, 4, 5 anos. Então, vão começar a ir para a escola e a gente vai começar a entender se esse tipo de vírus deixou outras marcas neurológicas que não sejam só a microcefalia, né? Porque ele Uhum. atinge o sistema nervoso como um todo. E a microcefalia é o sintoma mais evidente que a gente tem, né? Mas pode deixar outras sequelas também. E em adultos, ele pode causar, é mais raro, mas pode causar uma síndrome que se chama Guillain-Barré. E essa síndrome também atinge o sistema nervoso, as pessoas têm alguns problemas de coordenação, problemas para andar, dores, né? Então, também temos esses problemas em adultos, sim. Isso é bem característico do Zika vírus. Ô, Rafa, diz uma coisa, na Itália, como que você avalia qual foi o maior erro na condução? É fácil analisar agora, né? Passado já o tempo, mas e o que que você acha que poderia ter sido diferente? E como que você está vendo a condução aqui no Brasil? Tá. Eu até, bem no comecinho da pandemia, dei uma entrevista e até todo mundo falou assim, meu Deus, você vai ser expulsa da Itália. Porque eu falei meio que na inocência, assim, eu falei, a Itália subestimou a doença. Mas não é no sentido ruim, assim. A Itália, ela foi bastante elogiada pela OMS porque ela se sacrificou bastante, né? A Itália já não era um país muito bom economicamente e agora ele entrou na maior recessão que ele podia entrar na atualidade, assim. Então, mas ele fez o sacrifício que ele precisou fazer porque ele não estava, né? O sistema não estava suportando de fato. Então, assim, eu não acho que a Itália errou em nenhum ponto, porque a Itália foi a primeira a ser atingida, assim. É uma coisa que quase que desconhecidamente. Então, quando a Itália quis reabrir, né? O Milão não para.
foi uma coisa de 2 dias, assim, não foi um negócio que durou, uma campanha que ficou um tempão fazendo isso, não, foi assim, foi feita essa campanha e logo já viu que, em 2 dias, já viu que aumentou o número de casos e o número de mortes, e isso foi voltado atrás. Então, não foi uma coisa que se sustentou, né? Que ficou fundamentada, assim, tipo, ah, não, vamos tentar fazer isso acontecer. E eu acho que a questão deles subestimarem a doença não é por maldade, é por ignorância. Quando ela chegou aqui, a gente tinha poucas informações. Mesmo a ciência, a gente estava baseado, tudo que a gente tinha, baseado com relatórios do Oriente, da Ásia, né? Então, ainda era muito desconhecido, só tinha 2 meses de doença, mesmo lá na Ásia. Então, até o primeiro caso que nós tivemos aqui na Itália, que foi um homem de 38 anos, atleta, um, um cara assim, com um perfil, com um histórico que era raro de ter o caso grave da doença. Naquela época nem falava disso. E ele teve que brigar muito para fazerem o teste nele de Covid. Porque Nossa. naquela época não se falava, assim, se você não tivesse tido contato com alguém que tinha ido para a Ásia ou ido para a região de Wuhan, você era descartado como caso de Covid. O que aconteceu foi que esse rapaz, ele ficou 1 mês internado, entubado, e ele foi a revelação de que já estava acontecendo uma transmissão comunitária na Itália, que é quando o vírus já está circulando entre as pessoas sem vir de fora mais. Uhum. Então, aí a gente foi entendendo, né? Mas a Itália foi muito rápida. A Itália, ela entendeu, o lockdown completo estava feito em menos de 1 mês. Então, aqui a gente só tinha acesso durante o lockdown, que durou 2 meses e meio. A gente só tinha acesso a farmácias e a mercados e não podíamos fazer nada. Foram 2 meses e meio em casa. Eu conseguia trabalhar com Eu tinha um documento por conta de eu estar envolvida no projeto da Covid, mas o resto todo mundo ficou em casa e tinha policial na rua controlando o número de pessoas. Não, Até essa é uma dúvida que eu tenho. Essa é uma dúvida que eu tenho, porque assim, o Brasil é muito grande, é um país continental. Então, quando a gente olha Brasil, não dá para tirar muita conclusão, porque você tem lugares que realmente são muito precários em número de leitos, tipo Manaus, Fortaleza. Isso distorce. Mas aí eu estava pensando aqui, por exemplo, ontem eu visitei o hospital de campanha do Pacaembu e amanhã eu irei no do AMB. No do Pacaembu são 200 leitos, 8 de UTI e 192 com respirador e oxigênio, mas não são UTI. E lá estava com 71 leitos ocupados, já passaram-se, já houve 1.000 vidas, mais de 1.000 vidas salvas e apenas 3 óbitos. Então, diante vamos dizer, desse arrefecimento na demanda por leitos na cidade de São Paulo, a gente está reabrindo o comércio. Hoje reabriram shoppings lotados, uma coisa horrorosa. Mas aí eu pergunto para você, como é tudo muito incerto, qual é o risco que a gente corre aqui no Brasil? Porque eu vejo Santa Catarina, Paraná, Florianópolis mesmo, tá normal, todo mundo usando máscara, abriu, e eu vi a live do Átila e do ex-secretário da Saúde. Lá eles falaram o seguinte, que tem um calendário que os vírus, como o corona, cumprem no Brasil. Eles primeiro pegam no norte, nordeste, depois sudeste e sul. E nesse calendário, que é o inverno, basicamente, o sudeste e o sul vão ser acometidos agora, do fim de julho para junho para julho. Então, o que dá para a gente esperar? Tem um risco grande do sul e sudeste sofrer mais agora? Olha, Caio, tem. A gente, em termos de virologia, o que está acontecendo é absurdo, assim. Porque eu sei que tem muita gente se protegendo, que é consciente e está se protegendo, está conseguindo ficar em casa, fazendo só as atividades necessárias. Eu sei que o Brasil, ele tem proporções gigantescas, não dá para a gente comparar países da Europa que tem outro tipo
de funcionamento, de cultura, de educação, é um outro perfil, né? Comparado ao Brasil, que é um país tão diferente, desigual, com características. E a gente tem também no Brasil regiões que não têm ainda muitos casos, então que pode existir um pouco de flexibilização. O problema é que o Brasil não testa. A gente não sabe a real proporção de pessoas infectadas. Só de ontem para hoje eu conversei com duas amigas minhas pessoais aí no Brasil e as duas famílias inteiras estão infectadas. Então são pessoas próximas que eu vi assim, em 2 dias que, sabe, tá todo mundo infectado, filhos pequenos. E assim, então o problema, para ter uma ideia, a Itália, a gente testou 77 mil, a gente fez até agora 77 mil testes para cada 1 milhão de pessoas. Então a gente testou muito. O Brasil, até agora, está fazendo 4 mil testes para 1 milhão de pessoas. No número de mortos que já superou o número da Itália. E assim, então fica muito difícil a gente saber como que esse vírus está se espalhando, as regiões que estão realmente sendo afetadas, para poder pensar numa reabertura com tranquilidade, né? Porque aqui a gente só começou a abrir qualquer coisa. O restaurante aqui da rua, a gente só foi abrir a partir do momento que nós tivemos mais de uma semana com os casos diminuindo, a curva de número de casos baixando. Então, depois que a gente teve isso, e ainda as reaberturas foram feitas por etapas, né? Então, claro, o Brasil não foi tão atingido como a Itália, porque pôde se preparar de uma certa forma, porque sabia que precisaria de leitos e tudo mais. Mas não, a gente sabe que não é suficiente, porque a gente sabe que nós não estamos testando, a gente sabe que o vírus tem uma circulação maior no inverno, não por conta da temperatura do ambiente, mas por conta de um hábito das pessoas. A gente fica mais fechado, a gente tem os locais mais fechados, tem também o hábito de higiene, né? A gente lava menos as mãos, toma menos banho, não sei, mas existe isso dentro da população, então isso Se também cumprimenta ajuda. beijando, abraçando. Exato, então isso acaba assim, aumentando a circulação do vírus, né? E aí no verão, os locais ficam mais abertos, as pessoas ficam em locais mais abertos, né? No inverno você tem a tendência de ir para locais fechados, como shopping, restaurantes. Não, você não vai ficar numa praça, né? No inverno de São Paulo ou do Sul. Então, essas coisas são muito complicadas. E aí o vírus tem mais circulação, sim. Então, por isso se espera que o inverno as coisas possam ser mais difíceis se não tomar uma medida mais, mais eficiente de diminuir a circulação das pessoas, né? É muito complicado. Eu, assim, não sei como analisar. Tô falando de um jeito como cientista, como defendendo o que eu acredito e que eu acho que é para salvar vidas das pessoas, que é diminuir a circulação do vírus, né? A gente precisa diminuir isso. Então, vamos É ver como difícil. é que... Você falou dos testes, é engraçado. Eu, em parceria com a economista Olivia Carneiro, né, e a equipe dela, a gente fez um parecer que vai justamente nessa linha. Classifica em risco alto, médio e baixo e espera diminuição de casos e de mortes para poder, pela pontuação, pleitear uma abertura. Cada setor, cada bairro. A gente fez por bairro aqui em São Paulo, né? Porque aqui em São Paulo já está evidente que as regiões de periferia estão sofrendo muito mais, porque obviamente tem um acesso à saúde mais difícil e já tem condição de saneamento básico e de moradia piores. Então, é uma tragédia. Na periferia aqui em São Paulo, pessoas com menos de 30 anos estão morrendo. Eu fui no Nossa, Hospital Tid de Setúbal, São Miguel Paulista, 1/3 dos mortos por Covid lá são pessoas com menos de 30 anos. nossa, Eu perguntei isso para o médico, ele falou, Caio, são jovens que se alimentam mal, dormem pouco, vão para o baile funk, fumam narguile, não sei o quê. Então, são jovens que, em teoria, não seriam um grupo de risco, mas são.
E aí eu ia te perguntar um negócio. Tem uma metodologia que estão usando bastante, que nem faz com o exame de sangue, é você fazer você colhe 2 amostras de cada pessoa, separa em grupos, e você testa em grupos. E aí, se o grupo der contaminado, aí você faz a contraprova individual para ver quem do grupo que está contaminado. Isso barateia e permite que você faça o teste periodicamente, a cada 10, 12 dias, e com isso você consegue pleitear uma abertura, por exemplo, de uma empresa, de uma universidade, desde que faça o teste em todo mundo, periodicamente mantendo um controle. E eu estou tentando convencer o prefeito disso. Você acha que é uma possibilidade, talvez, de locais que tem como separar em Eu, grupos e testar? eu acho que o problema do teste é que os nossos testes ainda não estão muito eficientes. Se a gente não fizer um teste de PCR, que é um teste bem elaborado, para saber se o cara está infectado, vai ser. Pode ser muito falso negativo, pode. Esse teste rápido que está acontecendo, ele não tem uma segurança muito grande, tá? Isso é bem complicado, na verdade. Assim, a ciência está tentando melhorar esses testes. Mas, assim, eu acho que, claro que não dá para ficar parado por muito tempo, mas eu não sei, Caio. Às vezes eu acho que o Brasil perdeu muito tempo discutindo se fechava ou não fechava e sem fazer uma política de fechamento efetiva, assim. Então, eu acho que eu não sei mais avaliar o quanto dessas outras coisas são tão eficientes quanto o lockdown, entendeu? Porque a gente vai ter que aprender junto com o que vai estar acontecendo, assim. Tudo bem, podemos testar isso, já que não foi feito um lockdown. Foi feito os fechamentos, mas, por exemplo, um lockdown mesmo, que é não deixar as pessoas pegarem seu carro, ir para a praia, ir para o interior, uma coisa quase que de uma fiscalização, assim, surreal, né? O epicentro da doença foi São Paulo. E eu acho que, assim, como cientista falando, isso tinha que ter sido feito lá no começo. Então, até aqui a minha supervisora de coronavírus, quando começou em São Paulo, ela falou: Rafa, você tem que falar para as pessoas lá, lockdown, lockdown, lockdown. Começou o caso, tem que fechar. E isso é sagrado, assim, dentro da ciência. E foi tentado, né? Acho que os cientistas, o Átila, várias outras pessoas, blogs, foi tentado e o Brasil não responde a isso. Então A gente agora. não, a classe política aqui está dando um péssimo exemplo. Estão discutindo a eleição de 2022 em vez de resolver o problema. É lamentável. Não, é muito triste, assim. É uma coisa que a pandemia ela já saiu de cena, né? Ela já ficou secundária. Então, assim, é difícil eu te dizer agora, tá bom, vai ter que testar, entendeu? Então vai ter que ver qual que vai ser o procedimento dentro do Brasil que tá tão caótico para ver um jeito de minimizar esses danos para essas pessoas poderem retornar às atividades. Então, ok, dividir em grupos, fazer o teste, ver O quem teste que eu pode falei é retornar. PCR. O teste que eu falei é PCR. Ótimo, E menos, dividir menos em mal. grupos seria para baratear mesmo. Para baratear, porque aí você só faz a contraprova quando o grupo vem contaminado. Eu acho que sim, é válido. Acho que as pessoas têm que tomar cuidado com os sintomas. Os sintomas, eles são muito variados. Eu tenho um exemplo aqui, eu fiquei 5 dias em casa como suspeita de Covid só porque eu tava com tontura. Então, assim, só tontura eu falava pro médico, eu falava, mas eu só tenho tontura, eu não tenho febre. Rafa, olha, é isso mesmo, pode ser um sintoma. Então, tem que ficar em casa até a segunda ordem. E ele ficou me acompanhando, aqui eles acompanham por telemedicina, ele me ligava todo dia. Então, é uma realidade que não dá nem para imaginar. E aí, é claro que a gente tem que tentar minimizar. Então, se for feito o teste, se as pessoas ficarem conscientes dos sintomas ou da possibilidade. Só que assim, né, Caio? Quanto tempo a gente vai ficar fazendo esses testes?
Porque, por exemplo, o cara pode estar bem agora, daí ele volta a circular. E aí tem que fazer esse teste de tempo em tempo. Porque se ele se A contaminar. Nestlé tá, a Nestlé tá usando esse método que eu mencionei, eles fazem a cada 12 dias, com todo mundo, divide em grupos, aí tem alguém do grupo, detecta, isola a pessoa e faz. Pode ser uma alternativa, sim. Eu acho válido. Eu não estava sabendo até disso aí, como uma possibilidade. Aqui a gente está fazendo testes também, mas só para o pessoal que trabalha com o coronavírus, a gente faz. Então, é uma forma de retornar. Mas, assim, considerando que essa curva aí está super subindo, vocês vão ter muitos testes positivos. Muitos. E Sabe que eu fico impressionado aqui? É uma coisa de doido. Por exemplo, eu visitei o hospital do AMB, do Pacaembu ontem. Daí eu postei, eu não fiz live lá dentro, porque eu acho falta de respeito com os pacientes e com os profissionais. Você ficar filmando as pessoas no ambiente de hospital. Só de eu entrar lá, já estou me expondo a um risco de contaminação que assim, eu só fui para realmente falar, para não dizer que eu estou acreditando no que estão dizendo, sem, então eu fui lá. Mas eu não quis fazer registros assim, ficar filmando, porque eu acho falta de respeito. E sabe claro. o que as pessoas escrevem? Elas falam assim, não adianta você falar que foi e não mostrar o leito, porque eu não acredito. Eu falei, cara, eles não entendem, é uma coisa de louco. A gente está num nível de negação da realidade. O Serviço Funerário de São Paulo está com mais do que o triplo de enterros por dia do que o mesmo período dos últimos 3 anos. Então, para pensar, com o isolamento, a gente já tem menos morte por acidente de trânsito. Você tem menos Uhum. morte por violência de bar, balada, bebida. Aumenta um pouco a violência doméstica, aumenta um pouco as mortes por câncer, porque os tratamentos paliativos que evitam o progresso do câncer estão parados. Mas assim, não tem como você dizer para mim que esse triplicar de enterros não é por causa do coronavírus. Não tem Não, né? como. Não é pelo coronavírus. Tem várias simulações já que mostraram, comparando com mortes de outros motivos, e o coronavírus dispara. Por enquanto dispara, né? Eu acho que isso é uma diferença muito grande do que aconteceu na Itália com o Brasil. A gente não teve negação aqui. Assim que a doença apareceu, as pessoas nunca duvidaram do vírus ou da doença. Elas, no máximo, comentavam coisas a respeito da forma de conduzir isso, né? Como o Milão não para, por exemplo, que eu já comentei, que durou 2 dias, 2, 3 dias, o negócio já começou a assustar. E não teve essa fase de negação, não teve essa suspeita de que isso não existisse, ou que esse vírus, né? Independente disso, o vírus estava circulando, as pessoas aceitaram e entenderam a necessidade de isolamento. Tanto é que agora, mesmo com a reabertura, as pessoas ainda são muito cuidadosas. Assim, né? As pessoas andam, fazem as coisas, mas assim, as ruas não estão chocadas de gente, sabe? As ruas são vazias, muitas vezes vazias. Claro, não tem turista também, mas mesmo assim, a diminuição do fluxo de pessoas é grande. Então, acho que essa é uma diferença. Eu fico muito. É um problema muito estrutural, né, Caio? De muito tempo, de coisas de nível de educação das pessoas, para não ter o negacionismo, de entender o papel da ciência, de entender o papel da saúde, da educação, para que essas coisas não aconteçam quando a gente precisa do apoio das pessoas e do país para poder resolver um problema, né? Então, é um problema E as lideranças grande. políticas, né? Não adianta, eu sempre falo isso. O fato do presidente negar e falar gripezinha, não sei o que, meio que debochar. Aí o São governador impactos. confronta, aí ficam os dois brigando, aí fica um fla-fluzão, nada a ver, prejudica muito, muito, porque aí Muito. qualquer coisa que eu falo, como pregando cautela, ele já fala, você é do Dória, você é do Doriana. Eu falo, meu, nada a ver, eu nem votei no Dória, caramba, não tem nada a ver, pelo amor de Deus. Então, Não, é que aí o discurso ele vai ficando assim, fica meio insano, né? Não tem como a gente falar sobre cuidados, sobre o vírus, sobre a doença,
se a gente ficar achando que qualquer informação que venha sobre isso está relacionada a uma questão política. Então, as pessoas têm que abrir um pouco os olhos de olhar para o mundo e para fora do Brasil, né? Porque no resto do mundo isso está acontecendo. E as pessoas, assim, não é nem em termos de América, né? Nem em termos de continente da América do Norte, América do Sul, o Brasil sempre esteve muito atrelado às questões dos Estados Unidos, assim, de ouvir muitas coisas de lá, né, e tal. E isso também tem um paralelo agora na Covid-19, né? As declarações do Trump não são muito diferentes do que estava acontecendo aí no Brasil, negacionismo também. Então, mas os Estados Unidos é um país rico e Estados Unidos tem outro tipo de desenvolvimento, outro tipo de relações, e se eles precisarem resolver o problema deles, eles vão resolver de uma outra maneira, que o Brasil ainda não tem essa independência e esse poder de fogo todo, não. Então, a gente pode sofrer muito ainda. Então, tem que olhar para a Europa, tem que olhar para outros países onde isso aconteceu para entender que é real, né? É real, o vírus existe. Deixa eu aproveitar seu tempo precioso para fazer algumas perguntas técnicas aqui que o pessoal mandou para a gente. Eles perguntam primeiro sobre as formas de contágio, se é, por exemplo, seguro praticar esportes ao ar livre, como futevôlei, esportes que não têm contato físico direto, e os tipos de superfície que o vírus sobrevive, se tem que lavar a roupa sempre, se tem que sair lá, tomar banho todo dia por lavar o cabelo, no plástico, na madeira, como é que é isso? Se puder dar essas dicas assim. Tá. Então, a forma que o vírus mais se transmite não é por superfícies, tá? As superfícies, elas são responsáveis aí por cerca de 10% da transmissão do novo coronavírus. Então, por mais que esse vírus possa sobreviver na superfície por até 3 dias, por exemplo, em papel, ele pode sobreviver por até 3 dias, não é a mesma quantidade. Então, se aquilo tiver contaminado com o vírus, assim que o vírus é depositado ali naquela superfície, o número de moléculas infectantes desse vírus já começa a cair. Então, você não vai ter ali o vírus sobrevivendo sempre na mesma quantidade até o 3º dia. Então, já consegue diminuir bastante a infecção por superfícies, né? A principal forma de se infectar com esse vírus... Vou andar aqui só para te mostrar o pôr do sol, tá? De São Paulo. Aqui. Ah, fica tranquilo, que delícia. Ó, dá um look aqui, ó. Nossa, que lindo! Vou fazer um parênteses aí, porque nem tudo é trevas, né? Pra gente não ficar... Não. Esse assunto é meio... Mas lindo, obrigada. E, então, assim, claro que se você... eu acho que é mais uma questão... Eu, como moro sozinha aqui na Itália, eu não tomei todos esses cuidados, assim, então... Eu tirava meus sapatos, trocava de roupa assim que eu entrava em casa, colocava uma roupa de ficar em casa, mas são hábitos que eu já tinha até antes do coronavírus. E aí, as pessoas também se sentem mais seguras fazendo esse tipo de coisa, eu acho que é válido, né? Agora, se começar a tornar para você uma noia, né? Uma coisa, meu Deus, eu tô ficando maluca, eu não tô conseguindo, eu não tô dando conta de... Não, gente, relaxa, sabe? Chega em casa, tira o sapato, lava as mãos, lava o rosto, se sentir, prende o cabelo, né? Para não ficar ali encostando toda hora. O mais importante é se manter em casa, fora de casa, o mínimo de tempo possível, usar máscara nesse tempo. Se ficar muito tempo fora, pegar condução e tal, aí volta para casa, toma um banho normalmente, então diariamente, se possível, já toma na hora que você chega. Mas não é. Se isso começar a ficar gerando um transtorno psicológico, assim, eu acho que a sanidade mental ela é importante também. Então faz as coisas com cuidado, mas sem noia. E dos esportes. Bem, aqui não foi permitido nenhum dos esportes, assim, mesmo os de não contato, você acaba tendo contato, porque
por mais que você esteja ali jogando, né? Você tá no mesmo ambiente ali, assim, próximo com as pessoas. Grupos é muito complicado. Então, assim, claro, se quiser fazer uma corrida sozinho, uma caminhada no parque, não há problema, mas o que for de grupo pode ser um risco, sim. Então, eu não recomendo. Eu acho que nesse momento a gente precisa fazer as coisas mais individuais mesmo, assim. E uma pergunta que fazem muito, a tal da hidroxicloroquina, cloroquina com zinco, não sei o quê. E como é que isso é visto na Itália? Porque aqui no Brasil virou, até isso, até o remédio virou questão partidária. Então é uma coisa de louco. Ai, Caio, eu tenho acompanhado algumas coisas. É, então, a hidroxicloroquina ela ainda está em investigação. A ciência tem muitas coisas mostrando que ela não foi eficiente. Ela não tem uma melhora desses pacientes, tá? Ela tem que ser usada de uma forma com muito cuidado, com muita atenção ao paciente, porque os efeitos colaterais, eles podem acontecer. Então, tem que saber, não é assim uma distribuição ampla para as pessoas. Profilaticamente, ou seja, tomar hidroxicloroquina antes de se infectar com o vírus, já tem mostrado que não é eficiente, mas os estudos ainda estão sendo conduzidos, tá? A ciência ainda está tentando entender melhor. Inclusive agora que voltou o paper, foi rejeitado o paper lá, um dos maiores papers que publicou com um monte de paciente dizendo que não tinha efeito. Ele teve um problema, porque quando eles viram uma incompatibilidade dos dados, eles pediram os dados brutos para a empresa que tinha esses dados computados e a empresa não quis dar. Então, a gente não tem como saber se esses dados eram verdadeiros ou não. Então, os autores do paper resolveram pedir para tirar o paper. Então, o fato tem muitos estudos bem feitos que devem sair em breve. Tem muitos estudos mostrando que ela é boa, mas que são muito mal feitos. Tem muitos estudos com animais e que já foram mostrados que ela não tem eficiência nenhuma. Apesar de não ter tanto efeito colateral nesses animais, ela não teve nenhuma eficiência. Então, você pode correr um risco para uma coisa que não tem eficiência nenhuma, né? E qual seria a farmacodinâmica dela para dar certo? Se vamos pressupor que ela funciona. Ela e o zinco, né? Parece que é um coquetel, né? Não, é a azitromicina, né? Que eles estão usando mais. É ela combinada com algum antibiótico. Eu até não tô sabendo do zinco, mas enfim. Eu vi com coisa de zinco também, Pode ser, azitromicina eles ficam tentando combinar a hidroxicloroquina com outras coisas, mas eu fico triste, eu adoraria que a hidroxicloroquina funcionasse, porque é um remédio super barato e que seria extremamente eficiente. Mas a gente tem que lembrar aí que no mundo a gente está testando mais de 400 tipos de droga, que é reposicionamento de fármacos, né? Que a gente chama, que são fármacos que já são usados para outras coisas para tentar combater o Covid, o corona. Então, claro que seria muito bom. Até o Remdesivir, que é um outro medicamento que estava todo mundo apostando, já mostrou alguns resultados que não teve melhora. Tem um estudo que ainda está sendo conduzido, mas que diminuiu 4 dias do paciente no hospital. Então, não é uma coisa assim, uau, mas é bom. Então, assim, as coisas ainda estão sendo montadas, mas da hidroxicloroquina, até agora, de tudo que está mostrando, ela tem muita coisa que não está dizendo que ela é eficiente do que ela é eficiente. e ela é Então, originalmente para quê, esse remédio, a cloroquina? ela é para malária e também para algumas doenças autoimunes, assim, tipo lúpus, artrite. Então, ela diminui um pouco o quadro inflamatório, diminui a entrada do parasita na célula, mas a gente tem que pensar que um quadro inflamatório de alguém que tenha alguma dessas doenças autoimunes nem sempre é igual ao quadro inflamatório de alguém que tem Covid. Então, ela pode ser eficiente dentro daquele quadro inflamatório, daquelas a gente chama de citocinas, que são as moléculas que as células produzem para tentar parar a inflamação ou aumentar a inflamação do indivíduo.
Então, para ela agir ali, pode ser de uma forma diferente. Por isso, a gente tem que testar e ver se isso não vai dar efeitos colaterais muito diferentes, muito diversos, né? Mas ela impede, na malária, ela impede a entrada desse parasita dentro das células. Então, quando o vírus encontra a célula quase que abraça ele para entrar, para esse vírus entrar. A célula não sabe que é um vírus, né? Tudo que ligar ali nela, pedir para entrar, ela vai abraçar. Então, esse processo de abraço, de colocar para dentro, que forma uma vesícula, é onde a hidroxicloroquina entra para a malária. Mas para o coronavírus, dentro das células, no laboratório, a gente vê que ela tem um efeito nisso. Então, quando a gente só tem as células ali e a droga e o vírus, a gente vê que essa droga inibe a entrada do vírus. Mas no corpo isso não está funcionando. Porque a gente tem muitas outras moléculas associadas, muitos outros efeitos. É um processo diferente, dinâmico. A droga é processada de outras maneiras, né? Então, por isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado e nem tudo que funcionar ali no laboratório, na célula, vai funcionar em nós humanos, né? Em organismos. Então, inclusive, até aqui a gente estuda fármaco, já mostramos outros fármacos que inibem a célula, o vírus de entrar na célula. Tem vários, né? Mas aí, quando isso passa para uma etapa depois da pesquisa, a gente começa a comparar os pacientes e não vê diferença, ou mesmo os animais, infelizmente. E cada equipe médica tem autonomia para tomar decisão conforme as características do paciente, né? Não dá para você padronizar, né? Às vezes, eu sempre Aqui na fico... Itália, eles não recomendam o uso da hidroxicloroquina, eles não recomendam as notas tipo da Anvisa aqui, como se fosse, são dizendo bem claramente que isso não funciona, que não tem evidências, que eles não recomendam, mas não é proibido. Então, assim como a homeopatia, que é uma frente da medicina que não é reconhecida pela ciência, e que já foi mostrado de várias formas que não funciona, não é proibido. É uma prática que as pessoas podem ter. Então, aqui na Itália é a mesma coisa. Se você, seu médico, decidirem testar por esse lado, irem para esse lado, não teria um problema jurídico. Mas tem Uhum. muitos alertas dizendo que não funciona. Olha, gente, não funciona, mas o que eu vou fazer se você tem a liberdade de usar? Rafa, eu acho que o Instagram ele nos limita a 1 hora de live. A gente Já vai chegar passou. nisso daqui a uns 3 minutos. Então, Nossa. eu quero agradecer pra caramba a sua disponibilidade. Aí em Milão já são quase 11 horas da noite. E você tomar esse seu tempo para falar com a gente. A live foi bastante movimentada, várias dúvidas foram esclarecidas. Vou deixar para você falar aí. Para quem não entrou no começo, o currículo da Rafa é absurdo, é muito, muito legal. É uma pesquisadora cientista aí, jovem, e que já está no pós-doutorando, né? Ela é pós-doutoranda, então ela já tem mestrado, doutorado, e já teve em Berkeley, na Unicamp, agora está em Milão, Einstein. Então, a gente está falando como especialista, uma cientista, pesquisadora, e que, se a gente puder, daqui a uma semana, duas, a gente pode falar de novo, atualizar. Uma pergunta só que ficou sem responder, Rafa, é sobre os testes. Acho que perguntaram aí, vale a pena pagar caro para fazer o teste ou não? Você recomenda algum teste específico para não ter risco de um falso negativo ou positivo? Eu não sei que testes estão sendo usados aí, mas é difícil saber se os testes estão sendo eficientes ou não. Até aqui na Itália a gente usa testes e a gente está com desconfiança de alguns deles está dando muitos falsos negativos. Então ainda é uma coisa que é Não difícil dá para para cravar. eu dizer, não. Mas E eu tem, que eu diga. e tem alguma dica que você dá para quem está assistindo a live? Falar, ó, independente de governos, o que a gente deve Ai, fazer? gente, independente de qualquer coisa, cuidem de vocês, assim, porque se isso não tá vindo de cima, né, uma ordem de cima, como aconteceu aqui na Itália, vamos fechar, vai ter que ficar em casa, entendam que o vírus espalha e que quanto menos vocês circularem, mais rápido essa curva começa a baixar e mais rápido a gente consegue começar a voltar a ter uma vida
parecida com o que a gente tinha antes, tentando tomar alguns cuidados. Então, acho que é isso, vale a consciência de cada um, né? A gente estar em sociedade. Então, fique em casa, acho que é sempre esse recado. Acho que é isso. Eu que agradeço, Caio, o convite, abrir esse espaço para a gente falar. Muito bom. Sair da bolha. Não, valeu, brigadão, brigadão Obrigada pelo mesmo. pôr do sol também. Pôr do sol legal para você matar a saudade aí. E, enfim, vamos ver se a gente marca daqui uns 15 dias para falar de novo e atualizar. Ótimo. Tá bom. Muito Boa obrigada. sorte Estou à aí. disposição. Obrigadão, você também. Tchau, tchau. Bom trabalho.